Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos à aula sobre tecido conjuntivo. Um tecido que tem em praticamente todo o nosso corpo. Por exemplo, cartilagem, gordura, ossos, sangue, pele, tendões e outros. Fica ligado no vídeo após a vinheta. Pessoal, vamos começar fazendo um pequeno mapa conceitual na nossa cabeça. O que é um tecido? Um tecido é quando várias células se unem para desempenhar um papel que elas sozinhas jamais conseguiriam. Então, o tecido é a união de células. Esses tecidos, por suas vezes, eles vêm se unir, vêm se juntar com outros tecidos para formar os órgãos. Neste caso, vamos estudar o tecido conjuntivo. Mas lembrem-se, existem 4 tecidos básicos: o tecido epitelial, o tecido muscular, o tecido nervoso e o tecido conjuntivo desta aula. Se você tiver atraso ou precisar das outras aulas dos outros tecidos, basta você procurar no meu canal. Estará aqui na descrição do vídeo. Ou, se quiser, vai no YouTube, ali na barrinha de pesquisa, coloca, por exemplo, tecido nervoso, Samuel Cunha, que vai aparecer aí para você. Para começar falando do tecido conjuntivo, vamos lá para o início, de qual dos folhetos embrionários esse tecido se origina. Você pode não se lembrar, mas já foi um embrião. Quando você era um embrião, lá ainda no início do teu desenvolvimento, você possuía 3 folhetos embrionários. Esses folhetos são a endoderma, a mesoderma e a ectoderma. O tecido conjuntivo, ele se origina destas células que estão na mesoderma. Isso é muito comum cobrar em provas de vestibular ou na tua faculdade. Qual é a origem embriológica? Então, tu tem que saber. O tecido conjuntivo surge a partir da diferenciação dessas células que compõem a mesoderma. Mas agora vamos para a característica principal que você tem que saber aí sobre tecido conjuntivo. Gurizada, anota aí. O tecido conjuntivo, ele vai ter uma diversidade muito grande de células, ou seja, células muito diversas, muito diferentes. E além dessa grande diversidade de células, o tecido conjuntivo possui uma abundante matriz extracelular. Essa matriz extracelular também pode ser conhecida ou pode ser chamada de substância intercelular. Não é intracelular dentro da célula, é inter, ou seja, entre as células. Por isso que o tecido conjuntivo, ele vai ter células, diversidade de células, e entre estas células, uma grande quantidade de matriz extracelular. Essa matriz extracelular, ela é dividida em substância fundamental amorfa, que é basicamente a parte líquida, e também a parte fibrosa, que são fibras proteicas. Outra característica do tecido conjuntivo é que ele é irrigado e inervado. Por isso que a gente sente dor no tecido conjuntivo. Por exemplo, tecido ósseo. Se a gente quebra um osso, a gente sente muita dor. Agora, obviamente, existem exceções. Tecido cartilaginoso, que é um tipo de tecido conjuntivo, a gente não sente dor, porque ele não é nem irrigado e nem inervado. Mas eu furei minha orelha aqui, doeu! Dói não porque a cartilagem te transmitiu a dor, porque a cartilagem ela é recoberta, ela é envolta por tecidos, que aí sim, esses outros tecidos vão ter terminações nervosas. Pessoal, o que determina os diferentes tipos de tecido conjuntivo são basicamente as células que ele possui e a substância extracelular, a matriz extracelular. Então, para tu te organizar, eu preparei uma imagem visurada para você. Fica ligado aí. Então vamos entender quais são as divisões do tecido conjuntivo. Lembrando que essas divisões podem variar de livro para livro, mas essa é a mais didática e a mais completinha que eu preparei para vocês. Então, o tecido conjuntivo, ele é dividido em tecido conjuntivo propriamente dito, conhecido também por TCPD, e esse tecido conjuntivo propriamente dito, ele é subdividido em frouxo e denso. No denso tem o modelado e o não modelado. Esse tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, a gente encontra na camada papilar da pele. Ele está ali para unir algumas estruturas. Enquanto que o tecido conjuntivo propriamente dito denso, modelado, a gente encontra nos tendões. O não modelado na pele. E também tem os tecidos conjuntivos especiais, que é o tecido adiposo, que armazena gordura, tecido cartilaginoso, das cartilagens, o tecido ósseo, dos ossos, hematopoético, que está presente em alguns ossos longos do nosso corpo e ele é responsável pela produção de células sanguíneas. E também o tecido conjuntivo sanguíneo,
Pessoal, o sangue é um tecido conjuntivo, mas olha que lógica, ele tem uma grande diversidade de células e estas células estão numa grande matriz extracelular. Nesse caso, a matriz extracelular é líquida. Toda a parte líquida do nosso sangue é a matriz extracelular. E qual é a função? Pessoal, então vamos falar das funções do tecido conjuntivo, que obviamente são muitas, já que existem uma grande diversidade de tecido conjuntivo. Mas vamos falar das principais, anota aí. Conectar tecidos, sustentação, por exemplo, aqui ó, a cartilagem está sustentando a orelha, o nariz, os ossos está gerando sustentação no nosso corpo. Preenchimento, absorção de impactos, resistência à tração. Veja, a nossa pele, gente, tu pode dar aquela aqui, né, que ela não arrebenta, porque tem tecido conjuntivo ali segurando as suas células, segurando os outros tecidos em todas as direções. Parece eu aqui. Outra função é elasticidade. Ou seja, essa elasticidade que o tecido conjuntivo fornece permite ele se deformar e voltar ao seu estado original. Armazenamento de energia nos nossos famosos gordurinhas, né, no tecido adiposo. Defesa. Lembra, o sangue é um tecido conjuntivo e é o sangue que carrega a defesa contra os agentes infecciosos. Coagulação sanguínea, cicatrização, transporte de gases e nutrientes e resto do metabolismo. E se você procurar, vai encontrar outras ainda, gente, tem muita função no tecido conjuntivo, mas essas que eu falei para vocês são as principais. Bom, eu disse para vocês que o tecido conjuntivo tem uma grande diversidade de células e uma abundante matriz extracelular. Vamos entender como se dividem, como são classificadas essas células e essa matriz extracelular. Então, fica ligado na imagem. Então, temos aqui uma grande diversidade celular e uma grande matriz extracelular. Eu trouxe para vocês os principais exemplos dos tipos celulares que tem no tecido conjuntivo e os que podem ser cobrados de ti nas provas. Então vamos lá, falando rapidamente das principais. Os fibroblastos, macrófagos, mastócitos, plasmócitos, adipócitos, células mesenquimatosas, condroblastos, osteoblastos e osteoclastos. Pessoal, não se assustem, essas são as principais células e eu preparei um slide para cada uma dessas células, dando um resumo da função delas. Logo mais falo para vocês. E a matriz extracelular, te liga, gente, essa matriz extracelular se subdivide em substância fundamental amorfa e fibras proteicas, como eu falei para vocês. Eu vou começar falando para vocês dessa matriz extracelular. Então vem comigo. Então vamos começar falando da substância fundamental amorfa da matriz extracelular. Ou seja, ela tem, primeiramente, você tem que saber, tem muita água. Essa água permite a difusão de nutrientes, de gases e de resíduos. Então tem que ter muita água. Além disso, tem íons. Os íons, entre as diversas funções, ele vai atuar no potencial osmótico do tecido. Lembra o potencial osmótico? Entra água, sai água, tem mais sal, atrai água e assim por diante. Já tenho aula de osmose. Se você quiser assistir minha aula de osmose, é só procurar aí no meu canal. Aqui na substância fundamental amorfa também tem pequenas proteínas e tem, muito importante, tem esses glicosaminoglicanos ácidos, que são açúcares. Pessoal, esses glicosaminoglicanos ácidos, esses açúcares, eles possuem uma carga negativa e eles atraem moléculas de água num processo chamado de solvatação. Além disso, tem os proteoglicanos, que são glicoproteínas, ou seja, proteínas associadas a açúcares. E também tem as glicoproteínas adesivas, que geram, obviamente, adesão entre células e matriz. Bom, você já sabe como é constituído dentro da matriz extracelular, como é constituída a substância fundamental amorfa. Agora vamos ver quais são e as funções das fibras proteicas. Fica ligado na imagem. Então a parte fibrosa, as fibras proteicas são classificadas em fibras elásticas, colágenas e reticulares. As fibras elásticas são formadas por proteínas chamadas de elastinas e fibrilina. E a sua função, obviamente, é dar elasticidade ao tecido. As fibras colágenas é formada por uma proteína famosíssima, proteína chamada de colágeno. E a sua função é resistência à tração. Te liga, gurizada, vem comigo e presta atenção nesse bizu. O colágeno ele é muito importante, como eu disse para vocês, para dar essa resistência para a pele, essas fibras colágenas. E ela é produzida em abundância no nosso corpo. Agora, o que os vestibulares ou as provas da tua faculdade podem te cobrar é a relação entre vitamina C
e as fibras colágenas. Perceba, essa vitamina C, ela é fundamental para a produção do colágeno. Então, se você não ingerir a vitamina C durante longos períodos, você vai prejudicar a produção de colágeno e vai gerar problemas. Qual é a doença que causa pela falta da vitamina C? O famosíssimo escorbuto, doença muito famosa nas grandes navegações, que às vezes os marinheiros lá passavam meses no oceano, as frutas apodreciam, que são as principais fontes de vitamina C, eles não tinham a fonte, eles não ingeriam a vitamina C, fabricavam com deficiência o colágeno e começavam a formar feridas, principalmente na gengiva. Essas feridas, por falta de colágeno, por falta desse tipo de fibra, acabava que apodrecia, geravam infecções e eles literalmente apodreciam. Era muito comum você ver nos relatos aí, históricos, pega o teu livro de história e dá uma lida nisso aí, falava que os corpos eram jogados aos montes no oceano, justamente pelo apodrecimento, porque fedia muito. Mas é óbvio, como qualquer vitamina, você não precisa ingerir em uma quantidade muito grande, bastam pequenas quantidades diárias que você não vai ter esse problema. E a outra fibra são as reticulares, que é formada por colágeno 3, é um tipo especial de colágeno. E a função destas fibras reticulares é ligação entre os tecinhos vizinhos e sustentação de células. Pessoal, agora vamos falar rapidamente daquelas principais células desse tecido conjuntivo, onde eu preparei um slide para cada célula. Vamos lá, fica ligado aí. Os fibroblastos estão presentes nos tecidos frouxos e possuem essa forma estrelada. O núcleo é grande, produzem fibras e substâncias amorfas, participam ativamente na cicatrização e, obviamente, quando adultos, se transformam em fibrócitos. E elas surgem pela diferenciação de células mesenquimatosas. Fica ligado que eu já vou falar dessas células mesenquimatosas. Os macrófagos são células do tecido conjuntivo muito importantes e muito famosas. Eles possuem essa forma amebóide, ou seja, uma forma de ameba, cheio de projeções aqui daqueles pseudópodes. Possuem um núcleo grande e fazem a fagocitose de agentes invasores. Quando a gente se corta e entram bactérias, entram sujeiras por esse corte, são os macrófagos que vão chegar lá e vão englobar, vão fazer a fagocitose desses agentes infecciosos para combater. Se esses agentes infecciosos forem muito grandes, esses macrófagos eles podem se fundir, formando um supermacrófago. E também eles alertam o sistema imune. Esses macrófagos surgem a partir da diferenciação de monócitos, e esses monócitos se originam de células tronco multipotentes que vêm lá da medula óssea. Agora vamos falar dos mastócitos. Possuem a forma ovoide, o núcleo central e muitos grânulos citoplasmáticos. Esses grânulos citoplasmáticos são ricos em heparina e histamina, fazendo a participação nas reações alérgicas. Pessoal, quando você se corta e algum agente infeccioso entra ali, vem estas células e liberam a heparina e a histamina, fazendo com que o fluxo sanguíneo naquela região aumente, facilitando a chegada dos macrófagos ou de outras células de defesa. Lembrando que se o processo inflamatório gerar uma alergia muito grande, você pode ter um choque anafilático. Tem gente que é alérgico à picada de abelha, por exemplo. Uma picada, 2 picadas de abelha já pode ser bastante problemático. Agora vamos falar dos plasmócitos. Os plasmócitos são células que também estão presentes nos tecidos frouxos. E ele tem essa forma ovoide, núcleo central e rico em retículo endoplasmático granuloso. Eles são muito importantíssimos porque produzem os anticorpos, as imunoglobulinas, que, por sua vez, neutralizam agentes infecciosos, tudo atuando, os anticorpos vão atuar na defesa do nosso corpo. Eles surgem pela diferenciação de linfócitos e esses linfócitos também se originam lá de células tronco multipotentes da medula óssea vermelha. Agora vamos falar de uma célula que é o terror daquelas pessoas que querem emagrecer, que são os adipócitos. Pessoal, os adipócitos, eles armazenam gordura. Fica ligado nessa imagem. Então, os adipócitos estão presentes no tecido adiposo. Essa forma arredondada, quando adultos, eles ficam com essa forma arredondada e possuem um grande vacúolo central contendo lipídio, a gordura. E eles fazem, portanto, esse armazenamento de substâncias energéticas. Vale lembrar que o teu tecido adiposo, estas células, quando você emagrece, elas não morrem, elas simplesmente murcham. Por isso que o grande desafio de quem faz um regime não é, às vezes, emagrecer. Tu emagrece muitas vezes. A grande dificuldade é você conseguir manter isso por longos anos, por longos períodos, porque daí, quanto mais tempo você se manter no teu peso ideal,
mais fácil vai ser de continuar mantendo esse peso ideal. Agora anota aí, células mesenquimatosas. Essas células têm a grande capacidade de se diferenciar em diversas células do tecido conjuntivo. E eles estão presentes no tecido frouxo e nas cápsulas que envolvem as cartilagens, os ossos e os órgãos hematopoiéticos. Vamos falar agora das células das nossas queridíssimas cartilagens, os condroblastos. Veja aí. Pessoal, os condroblastos estão obviamente presentes nas cartilagens, forma arredondada, esse núcleo central, e produzem as fibras e as substâncias amorfas, obviamente, das cartilagens, né? E quando adultos, se transformam nos condrócitos. E as células dos ossos? Pessoal, nos ossos nós vamos encontrar os osteoblastos, possuem longos prolongamentos e produzem as fibras e substâncias amorfas, obviamente, do tecido ósseo. E quando adultos, se transformam em osteócitos, ou seja, estas células são importantes para a formação e crescimento dos ossos. Agora, não se confundam, também existem os osteoclastos. Estes osteoclastos, que obviamente também estão presentes nos ossos, eles são grandes e multinucleados, e a função dos osteoclastos é degradarem a matriz óssea, mas não é degradar para matar o osso, para destruir o osso. Eles fazem essa degradação para reciclar o osso, para manter ele sempre saudável. É importante saber que os osteoclastos surgem pela fusão e diferenciação de 6 até 50 monócitos. Pessoal, perceba a grande diversidade de células que esse tecido conjuntivo tem. Por isso que eu considero, dos 4 tecidos básicos, o conjuntivo o mais complicadinho para a gente estudar. Agora te liga, no meu canal eu tenho uma aula específica para cada um dos tipos de tecido conjuntivo, me aprofundando, falando coisas mais específicas de cada um desses subtecidos. Então olha essa imagem. Então, gente, você vai procurar agora no YouTube aí, se você quiser se aprofundar um pouco mais, uma aula sobre tecido conjuntivo propriamente dito, que é o frouxo, denso, modelado e não modelado. Também tem uma aula de tecido adiposo, tem uma aula de tecido cartilaginoso, de tecido ósseo, tecido hematopoiético e sanguíneo. Então basta você colocar, por exemplo, tecido cartilaginoso, Samuel Cunha, que vai aparecer a minha aula, no qual eu me aprofundo nesse tipo de tecido conjuntivo aí, é claro, para quem quiser aí mandar bem numa prova, para passar em primeiro aí no vestibular de medicina, ou se você for de curso superior numa faculdade. Então basta agora você entrar em cada um deles e se aprofundar para entender. Gente, foi um prazer imenso estar aqui com essa aula divertidíssima, tomando meu chimarrão amargo com vocês. Não se esqueça de deixar aquele teu like felpudo se essa aula foi importante para ti. É aquela troca que a gente faz. E se você ainda não for inscrito no meu canal, está convidado, será muito bem-vindo aqui. Fica aqui o meu grande abraço e até o próximo vídeo. Esse é aquele amargo de início de gravação. Convido todos vocês a tomar um amargo aqui com o Samuel Cunha. Tomar um amargo, gente, um chimarrão antes da videoaula sempre é bem-vindo. Então, vamos lá.